Bem-vindo a esse webinar intitulado Prevenção do Uso Indevido de Substâncias em Comunidades Hispânicas e Latinas no Sudeste. Que dinâmica cultural está em jogo? Este webinar foi apresentado por Jana Spalding em junho de 2021. Essa é uma tradução do webinar que foi feito em inglês originalmente. Aqui vocês podem ter acesso às informações iniciais do webinar, que está no PowerPoint available para vocês, e temos a missão da NAUBA, as prioridades da NAUBA, aqui a rede do PTTC nacional, a equipe do Centro Nacional Hispânico-Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Prevenção, e então o PTTC do Sudeste. E aqui vocês têm a equipe do PTTC do Sudeste, que trabalhou em parceria com o PTTC Nacional Hispânico e Latino para este webinar. Dr. Wolfson inicia esse webinar falando, então, sobre essas prioridades. Bem, estamos muito animados com este webinar hoje. Estou animado por algumas razões. Uma delas é a colaboração entre os PTTCs. Estamos tão entusiasmados em colaborar com o Centro Nacional Hispânico-Latino de Treinamento e Prevenção. Isso é algo que queríamos fazer desde que a rede PTTC foi lançada em 2018. Então, estamos muito animados que finalmente isso está se concretizando. A outra razão pela qual estamos bastante animados com o webinar hoje é o tema e a palestrante. Esse tema de prevenção ao uso indevido de substâncias nas comunidades hispânicas e latinas da região sudeste dos Estados Unidos é um tema muito importante para nós. A maioria de vocês saberá, se você já ouviu ou já viu algum dos nossos webinars, ou foi um dos nossos treinadores da região 4 do PTTC, que uma de nossas 3 áreas em que enfocamos é a equidade em saúde. Portanto, essa é certamente uma parte importante deste tema. É um aspecto importante da equidade em saúde, das disparidades em saúde. A outra coisa é que temos visto um crescimento incrível da população latina. No sudeste dos Estados Unidos, o sul é, na verdade, a região que mais cresce em termos populacionais. Aumentou 26% na década de 2010 e representa quase metade, cerca de 48% do crescimento populacional latino desde 2010. E os desafios que tivemos com os nossos sistemas de prevenção, por isso realmente atrasou nossos sistemas de prevenção. Como acontece com muitos sistemas de serviço social, os sistemas de saúde simplesmente não foram bem equipados para trabalhar com populações latinas, especialmente a crescente população latina que está se tornando cada vez mais diversificada, como eu acho que todos vocês devem estar cientes. Então, estamos muito animados com os nossos panelistas. Então, deixe-me dizer algumas palavras sobre nossa apresentadora de hoje, a doutora Jana Spalding. Doutora Jana Spalding nasceu e cresceu em uma família, tanto de falantes do inglês quanto do espanhol, de ascendência caribenha, na República do Panamá, na América Central. Após o ensino médio, ela migrou com sua família para os Estados Unidos e obteve seu diploma de medicina na Stanford University School of Medicine. Após mais de 20 anos de carreira em saúde mental, ela agora está focada na tradução em espanhol e inglês, interpretação e treinamento de intérprete de saúde mental, na esperança de melhorar o acesso à língua e a sensibilidade cultural e a humildade cultural nos serviços de saúde mental e abuso de substâncias para falantes de espanhol. Então, estamos muito animados em tê-la aqui, Jana, e com isso, deixe-me passar a palavra a você. Então, agora temos a palavra da doutora Jana Spalding. Obrigada, Dr. Wolfson. Bom dia a todos. Como o Dr. Wolfson observou, meu nome é Jana Spalding. Você ouviu um pouco sobre mim, e antes de começarmos, no cerne da apresentação,
eu queria que tivéssemos um momento para fazer uma pausa e respirar fundo. Tente deixar de lado toda a ocupação em que estamos. Eu sei que já tivemos nesta manhã, para que possamos estar totalmente presentes. Então, se você estiver confortável em fechar os olhos, você é bem-vindo para fazer isso, mas é claro que você não precisa. O que eu nos encorajaria a fazer por um momento é colocar as nossas mãos nas nossas barrigas e respirar fundo pelo nosso nariz. Segurar o ar por um segundo e depois respirar pela nossa boca. Eu gostaria de fazer isso mais uma vez. Respiração profunda através do nariz, soltando pela boca. A razão pela qual temos nossas mãos em nossas barrigas é que quando tomamos essas respirações profundas, queremos que elas vão além apenas dos nossos ombros e do nosso peito. Queremos que elas desçam até o nosso diafragma, na parte abdominal. Então, vamos fazer isso uma última vez. Respire fundo, inalando e exalando pela boca. Muito bem. Agora, vocês podem ver aí uma pergunta que aparece na tela. Eu gostaria de ter apenas um breve momento para deixá-los responder a essas perguntas. E se algum de vocês está participando pelo telefone, não pode ver as perguntas de enquete, a pergunta é: quem são vocês, participantes? E qual desses melhor descreve a sua área de trabalho atual? E as opções são: opção A, você é um especialista em prevenção na região Sudeste, que inclui os estados. Muito bem. Você vai ver agora uma pergunta que aparece na tela. Eu simplesmente gostaria de conhecer um pouco mais vocês e gostaria que vocês, se vocês não podem ver a pergunta que aparece na tela, se estão no telefone, a pergunta é: quem são vocês, participantes? E qual desses melhor descreve a sua área de trabalho atual? E eu vou dar para vocês as opções. A opção A é: você é um especialista em prevenção na região Sudeste. Você é especialista em prevenção em outra região. C, você é um supervisor de prevenção ou administrador, pesquisador, funcionário do governo. D, você é um médico ou outro profissional de tratamento do uso indevido de substâncias. E, estudante. E F, outro. Então, nos participantes dessa conferência ao vivo, a grande maioria disseram outros, 25% eram especialistas em prevenção, 18% na região Sudeste e alguns, quase 20% de outras regiões. Então, muitas pessoas também colocaram no bate-papo, no chat, né, de onde elas estavam vindo. E agora, esses são os tópicos. Esse é um esboço de como escolhemos passar por essa apresentação de hoje. Na seção 1, temos que falar sobre números, temos que falar sobre dados. Então, vamos ter uma visão geral sobre isso durante a seção 1. A seção 2 refere-se à cultura pessoal e esta seção incluirá algumas perguntas. A ideia é que, antes de falar de culturas, além das nossas, ajuda se nós formos claros sobre qual é a nossa própria cultura. A questão 3, a parte 3, se concentra um pouco mais na dinâmica cultural, no campo da prevenção, e terminaremos, então, com um desafio apenas para reiterar o que foi falado. Queremos muito saber de vocês hoje. Então, teremos algumas perguntas para saber quem são vocês, quais são as suas experiências. E pedimos para que os participantes respondem no chat e conversem conosco. Também temos esses incríveis panelistas. Estou realmente animada e ansiosa para ouvir as respostas às nossas perguntas. Seção 1. Então, nesta sessão, queremos responder às perguntas. De quem estamos falando? De quantas pessoas estamos falando?
e do que estamos falando. Vou começar com uma definição do Escritório de Gestão e Orçamento dos Estados Unidos. Eles definem hispânico ou latino como uma pessoa de cultura ou origem cubana, mexicana, porto-riquenha, sul ou centro-americana ou outra cultura ou origem espanhola, independentemente da raça. Esta é uma definição muito abrangente e pode haver discordâncias entre as pessoas sobre isso, mas eu penso que esse é um bom ponto inicial, principalmente porque imediatamente destaca que há grandes diversidades dentro da população hispânica e latina, e muitas delas têm a ver com o fato de que, se você olhar para qualquer um desses países, dentro desses países, você tem uma diversidade de culturas. Então, todo mundo que se identifica como hispânico ou latino tem algum tipo de conexão com a língua espanhola. E em termos de ancestralidade, tem algum tipo de conexão com o império que a Espanha foi. Além disso, há muitas diferenças, e a propósito, pensei em mencionar também que eu me identifico como uma pessoa hispânica e latina. Para tentar entrar em mais alguns detalhes, eu me identifico como latina do Caribe, porque minhas origens não só têm a ver com o país onde eu cresci, que é o Panamá, e minha língua de origem, mas também como a providência do povo que eu chamo de minha tribo, e que eles vieram das Índias Ocidentais para o Panamá. E assim, há uma enorme mistura de raças e origens étnicas entre europeus, asiáticos e africanos nas Índias Ocidentais. E então, trouxemos isso tudo para o Panamá. Não sou atípica de maneira alguma, mas gostaria de esclarecer isso. Números. Neste país, de acordo com o censo, há 60,6 milhões de pessoas de ascendência hispânica e latina. Isso representa 25% da população total dos Estados Unidos. E o tamanho importa. Não só é uma porcentagem significativa da população neste momento, mas a expectativa é que esse percentual da raça, da população, cresça. Especificamente, espera-se que a população hispânica aumente para mais de 30% da população dos Estados Unidos até 2050. E dependendo, às vezes o número é ainda maior, como 35% ou 40%. Estamos falando de muitas pessoas aqui. E por isso é imperativo que abordemos qualquer disparidade no tratamento do abuso de substâncias e dependência que está sendo experimentada por todos esses milhões de pessoas. Então, sobre o que estamos falando? Porque inicialmente era de quem estamos falando. Agora, do que estamos falando? As taxas globais de uso indevido de álcool e outras substâncias entre a comunidade hispânica e latina não diferem das da população em geral. A palavra importante nesse slide em particular é geral, porque vamos ver que se você começar a procurar por diferentes fatores, há algumas diferenças. Como sempre, o uso indevido de álcool é o vencedor em termos de olhar para quais substâncias as pessoas abusam, é numericamente a única substância mais usada de abuso, que eu tenho certeza que todos de vocês já estão muito bem familiarizados. Mas há algumas diferenças. Se você olhar para a população hispânica e latina versus a população geral dos Estados Unidos, com base na pesquisa nacional de 2018 sobre o uso de drogas em saúde, sabemos que 7,1% dos hispânicos americanos têm transtorno por uso de substâncias, em comparação com uma taxa de 7,4% entre as populações totais. No geral, não é tão diferente. 3% dos hispânicos americanos têm um transtorno por uso de drogas ilícitas, que é, novamente, a mesma taxa. No entanto, os hispânicos americanos relatam taxas mais baixas de uso de drogas ilícitas ao longo da vida. Aos 37,
que basicamente chega a 38%, em comparação com os europeus, que é de 55%, e os afro-americanos, que é de 46%. Então, um pouco também sobre adolescentes. Antes de falarmos sobre os adolescentes, deixe-me mencionar. Você verá isso de vez em quando nos dados. Se você comparar o uso indevido de substâncias entre pessoas de origens diferentes, mesmo que sejam todos hispânicos e latinos, eu vi isso uma e outra vez, então eu pensei que valia a pena mencionar. Porto-riquenhos têm a maior taxa de uso recente de drogas ilícitas, que é 6,9%. Isso é entre hispânicos e latinos, baseado na geografia. E os sul-americanos têm a menor taxa de uso recente de drogas ilícitas, que é de 2,1%. Falaremos sobre aculturação. Você pode ver aí no slide. É muito interessante que os porto-riquenhos sejam cidadãos americanos. Eles fazem parte dos Estados Unidos e vamos ver na aculturação como as taxas de uso indevido de substâncias mudam à medida que as pessoas imigram de outros países e vêm para os Estados Unidos. Eu gostaria de teorizar que talvez uma das razões pelas quais temos taxas mais altas de uso de drogas ilícitas entre as pessoas de Porto Rico é que eles estão realmente mais próximos da população e cultura global dos Estados Unidos. Ok, adolescentes, voltando então para os adolescentes, um pouco mais alto o uso de opiáceos e outra substância entre os jovens latinos do que entre a população geral do ensino médio dos Estados Unidos. Os números de prevalência são 16% contra 14%. Recentemente, houve um aumento dramático relatado no uso indevido de opioides e morte por overdose entre jovens hispânicos e latinos. Há uma explicação de como parece haver um processo de aculturação, onde o uso de substâncias muda quando as pessoas migram para este país. E algumas das observações são de que os hispânicos americanos, vindo de outros países e chegando aos Estados Unidos, depois de passarem um tempo nos Estados Unidos, aqueles que mais facilmente assimilam a cultura majoritária americana têm taxas de uso de drogas ilícitas que parecem mais altas do que aqueles que se apegam mais à sua língua e às suas culturas de origem. Então, digamos que você emigrou de um país latino-americano ou da Espanha e você está nos Estados Unidos há mais ou menos 10 anos ou mais. Você está muito confortável com o inglês e você realmente se identificou mais com a cultura majoritária dos Estados Unidos do que com a sua cultura de origem. Quando você olha para essa população, eles tendem a ter taxas mais altas de uso de drogas ilícitas, o que eu acho muito interessante e, novamente, aponta para a diversidade dentro dessa população. E pela razão que não podemos simplesmente colocar todos em uma só categoria. A linguagem é muito, muito importante na cultura. E quando você olha para os estudos que explicam essa variação no uso indevido de substâncias em imigrantes recentes versus imigrantes já bem estabelecidos, a linguagem desempenha um papel enorme. Mais uma vez, aquelas pessoas mais próximas da língua espanhola, que falam predominantemente espanhol, em vez de imediatamente adotar o inglês, ou mesmo para a população latina significativa, que nem sequer fala espanhol. Isso que essas diferenças culturais também levam às diferenças no uso indevido de substâncias. Então, é claro, a linguagem como uma barreira. Especificamente, quando se trata de tratamento, a maioria dos provedores de tratamento neste país não são hispânicos ou latinos, e a maioria deles não fala espanhol. E assim, esse é um aspecto da barreira. A outra é que mesmo que os profissionais de saúde hispânicos e latinos, mais uma vez, especificamente, quando se trata de tratamento,
Eu vou ter que voltar no slide lá do começo. Slide 20. A linguagem é muito, muito importante na cultura. E quando você olha para os estudos que explicam essa variação no uso indevido de substâncias em imigrantes recentes versus imigrantes estabelecidos, a linguagem desempenha um papel enorme. Mais uma vez, aquelas pessoas mais próximas da língua espanhola, que falam predominantemente espanhol, em vez de imediatamente adotar o inglês, ou mesmo para a população latina significativa, que nem sequer fala espanhol. Isso, adotar o inglês, ou mesmo para a população latina, e essas diferenças culturais também levam a diferenças no uso indevido de substâncias. Então, é claro, há a linguagem como uma barreira. Especificamente, quando se trata de tratamento, a maioria dos provedores de tratamento neste país não são hispânicos ou latinos e a maioria deles não fala espanhol. E assim, esse é um aspecto da barreira. A outra é que mesmo entre os profissionais de saúde hispânicos e latinos, mais da metade falam apenas inglês. Então, mesmo quando as pessoas são da mesma formação cultural, se não têm espanhol como língua, isso ainda vai ser uma barreira se eles estão fornecendo serviços para pessoas que são apenas da língua espanhola ou principalmente de língua espanhola. Eu sei que o título da apresentação envolve as populações hispânicas e latinas, mas eu gostaria que mudássemos um pouco o foco para pensar em nós próprios, em nós mesmos, em nossos próprios eus individuais. Independentemente de quais são os nossos antecedentes, a razão pela qual eu estou trazendo isso à tona, e nós vamos desenvolver isso um pouco à medida em que avançamos, mas a humildade cultural nos ensina que, a menos que tenhamos uma ideia clara de qual é a nossa própria cultura pessoal, vai ser muito difícil nos relacionarmos de qualquer forma, de forma pensativa e inteligente, com pessoas de culturas diferentes. Então, vamos passar alguns minutos fazendo perguntas e ouvindo sobre quem somos como indivíduos, culturalmente. Então, eu pergunto, quantas vezes você teve que se descrever, ou você foi solicitado a descrever, a falar sobre a sua cultura? Agora, antes de entrarmos no cerne disso, eu gostaria que Chris parasse nossa segunda pergunta de enquete. Vamos tomar um tempo para ouvir, para você responder isso antes de irmos em frente. E como você está respondendo, eu só pensei em mencionar que isso é o que muitos de nós pensamos quando somos perguntados sobre a nossa cultura, ou quando estamos discutindo sobre a nossa cultura. Pensamos em raça, pensamos em origem nacional, pensamos em categorias como urbanos ou rurais, pensamos em estilo de vida. Esses são os tipos de coisas que muitas vezes todos nós pensamos. Então, olhando aqui nas respostas que apareceram neste webinar ao vivo, parece que nos resultados, 15% das pessoas falaram que se identificavam como hispânicos ou latinos, 7% Estados Unidos como imigrante hispânico ou latino, 24%, e não importa o quão inclusivos nós tentamos ser com essas categorias. Este país é cada vez mais diverso e multicultural. Eu acho que isso é muito bem demonstrado aqui, onde a maioria dos participantes deste webinar ao vivo está dizendo que eu não me encaixo em nenhuma dessas categorias. Um exemplo, temos de Yanes, que é uma imigrante salvadorenha que vive em LA, em Los Angeles, e eu me identifico como chicana, como latina, como indígena salvadorenha. E não incluímos as populações indígenas em nossas categorias. Obrigada por trazer isso à nossa atenção. Eu poderia realmente fazer disso uma opção para as pessoas. Então, isso realmente ilustra o que eu disse, que a diversidade e o fato de que as pessoas não se encaixam em categorias, mas ainda não nos dá uma ideia de um indivíduo em particular, que é
realmente a sua cultura? Quem são eles? Como eles vivem neste mundo? Então, eu gostaria que nós começássemos a pensar em expandir nossa consideração, nossa definição de cultura, para além das nossas considerações étnicas, raciais e geográficas. Pensar especificamente em quais tradições, quais suposições são feitas em sua cultura. Que tradições dão significado e propósito à sua vida? Quais são seus valores? Quais são suas crenças? Quando me perguntaram pela primeira vez se B ou C eram minha crença, eu me lembro de coçar minha cabeça e eu pensava, crenças são o que acontece em nossa espiritualidade, fé ou religião. E eu tive que aprender que sim, isso são crenças. Mas, separadamente disso, todos nós temos crenças sobre um grupo, sobre um grande número de coisas, que a maioria de nós tem dificuldade em articular, porque elas são tão arraigadas e são tão parte de quem nós somos, que nós nunca realmente questionamos. E esse é o exercício que eu gostaria que nós fizéssemos hoje. Se alguém, uma outra pergunta, se alguém chegasse no seu bairro em uma nave espacial como esta, de outro planeta, ele pedisse para nos contar sobre a sua cultura, como você a descreveria? Então, nós temos os panelistas presentes aqui nesse webinar ao vivo e vou deixá-los nos orientar sobre como eles descreveriam suas próprias culturas pessoais. Então, Dolka e Mark, você acha que vocês poderiam nos dizer, em mais ou menos 30 segundos ou mais, como você se identifica ou como você descreveria sua cultura? E temos que fazer isso em 30 segundos ou menos, porque isso faz parte da nossa cultura aqui nos Estados Unidos. Tudo é sensível ao tempo. Tudo deve ser pontual e nada deve demorar muito. Então, quem quiser ir primeiro, vá em frente. Então, agora, as palavras de Dolka. Obrigada, Dr. Wilson. Bem, eu definitivamente sou latina e originalmente de Honduras. Em minha cultura pessoal, eu vou dizer que sou orientada para a família, orientada para a fé. E sua pergunta me fez pensar que sou uma imigrante e também sou americana, porque eu abraço a bela cultura deste país também. Obrigada. E agora nas palavras de Dr. Wilson. Então, eu acho que a primeira coisa que eu diria para as pessoas na nave espacial é que você não é daqui, não é? Mas sim, acho que há múltiplas culturas acadêmicas em termos da minha cultura ocupacional. Há uma cultura, a cultura universitária, a cultura acadêmica. Há uma cultura no campo da prevenção. Há culturas regionais. Eu moro no sul da Califórnia agora e me sinto parte dessa cultura. Mas eu vivi no sul por um longo tempo e aprendi termos muito úteis lá, que são só do sul. E cresci no sudeste de Michigan. Em termos de etnia, eu diria que sou leste europeu, Ucrânia, Rússia branca, Polônia. Mas isso remonta a muito tempo. Então, eu penso em culturas relacionadas com as coisas que eu gosto de fazer. Eu sou músico, mas não sou muito bom. Mas há uma cultura entre os músicos. Então, eu penso que em todas essas coisas, o tipo de interseccionalidade de todas essas culturas diferentes. Obrigada, Marta. Então, voltando à doutora Jana, eu convidaria todos vocês, participantes, a escrever suas reações. Como você responderia a essa pergunta? Suas reflexões, ouvindo Dolka e Dr. Wolfenson, como vocês se relacionariam com eles, com a resposta deles, como eles escrevem as suas culturas? E eu realmente aprecio tudo que eles falaram, incluindo Dr. Wolfenson falando sobre coisas que ele gosta de fazer, contribuindo para a cultura, como, por exemplo, ser músico.
Não importa se você é bom ou ruim, é algo que você gosta de fazer. Então, como é alguém que não apenas gosta de ouvir música, como a maioria de nós faz, mas também está praticando fazer música? Isso os torna um pouco diferentes? Não é só raça e etnia, há muito, muito mais do que isso. Anteriormente, um pouco tempo atrás, eu meio que lancei a palavra humildade cultural, lá no começo. Vamos falar um pouco mais sobre isso à medida que avançamos. Vou dar uma definição aqui. A humildade cultural é um processo ao longo da vida de autorreflexão e autocrítica, pela qual o indivíduo não só aprende sobre a cultura do outro, mas começa com um exame de suas próprias crenças e identidades culturais. Então, poderíamos passar uma hora inteira falando apenas sobre humildade cultural. Eu quis falar sobre isso antes, só porque eu realmente gostaria de enfatizar a necessidade de refletirmos sobre a nossa própria cultura e compreendê-la, o que vai tomar nossas vidas inteiras. Não é algo que nós faremos aqui e pronto, terminamos com isso. À medida em que mudamos, isso também vai mudar. Mas, a menos que façamos isso, a menos que tenhamos tempo para refletir e criticar e fazer as perguntas, será difícil se relacionar com outras pessoas de uma maneira verdadeiramente respeitosa e sem julgamentos. Por que isso importa? Importa porque só assim podemos construir relações honestas e confiáveis com pessoas de culturas diferentes das nossas. Se tivermos os olhos bem abertos para entender que mesmo que eles possam ter crenças diferentes e eles possam fazer as coisas de forma diferente do que nós fazemos, isso não significa que o seu caminho é melhor ou o nosso caminho é melhor. Eles são apenas diferentes. Se não tivermos tempo para refletir, estamos operando cegamente, porque temos todas as crenças, temos todos os valores, temos a cultura. Não costumamos pensar nisso, mas desenvolvemos nossa cultura da mesma forma que crescemos e aprendemos sobre o mundo, e todos nós temos a tendência de pensar que como somos, como nós vemos o mundo, como nós navegamos, é o caminho certo. E que outros povos que são diferentes podem não ser tão bons. Muito do trabalho que fazemos na prevenção é incentivar as pessoas a mudar algo, a mudar um hábito, a mudar o uso de uma substância, mudar a percepção do uso de uma substância. Eu diria que isso requer uma relação entre a pessoa que está percebendo e apontando uma mudança e a pessoa que queremos mudar. Isso requer uma relação entre as duas pessoas. E para que essa relação seja honesta e confiável, precisamos ser culturalmente humildes, o que significa que precisamos saber quem somos e ser claramente capazes de identificar isso e descrever isso, para que possamos aprender como eles são, sem colocar, como as outras pessoas são, sem colocar um juízo de valores sobre eles. A mudança cresce a partir de relacionamentos honestos e confiáveis, e do mesmo modo tende a não crescer se não há honestidade e não há confiança. Então, aqui um comentário. Doutora Jana, eu ia dizer que adorei como você acrescentou não só refletir sobre a sua própria cultura, mas criticá-la. E doutora Jana responde, sim, com certeza. É tão fácil criticar outra cultura ou criticar outro aspecto da cultura de outra pessoa. Nós somos humanos. Nós naturalmente gravitamos para criticar e criticar os outros. Quando se trata de criticar a nós mesmos, é desconfortável, mas eu diria que é necessário. É necessário se vamos honestamente ser capazes de nos relacionar com as pessoas respeitosamente. E uma das minhas frases favoritas na vida
que é com os olhos abertos, ao contrário de com os olhos fechados. Costumávamos falar de competência cultural e agora as pessoas gravitam muito mais para a ideia de humildade cultural. Porque, honestamente, mesmo que conheçamos um conjunto particular de pessoas que têm uma cultura, a ideia de que podemos nos tornar competentes em lidar com cada indivíduo, porque entendemos a cultura, para a maioria de nós, não é tão simples. Não é uma questão de eu não sabia disso antes e agora eu sei. Ah, então está tudo bem, eu sou competente. É muito mais uma questão de estar ciente de quem nós somos, para que possamos conhecer outras pessoas, onde elas estão, sem desrespeito e sem julgamento. Então, vamos falar sobre isso. Em que eu acredito? Qual é a minha cultura? E aí, então, uma vez que eu sei disso, que eu tenho essas respostas, como isso influencia a maneira como eu me relaciono com outras pessoas, com outras culturas? Depois que fizermos isso, então, e só então, podemos considerar a dinâmica cultural de uma determinada população. Então, eu gostaria de voltar nesse momento para essa pergunta e temos respostas no bate-papo sobre como as pessoas definem suas próprias culturas. Aquele slide que estava lá no começo. Como você descreveria sua própria cultura? E aqui no bate-papo tivemos um monte de exemplos. Alguém chamado Beatriz comentou: sou imigrante colombiana com fortes valores familiares e religiosos que têm se misturado com a cultura americana. Aposto que haverá muito acordo com isso. A tradição, fé, família e comida. Eu gosto dessas descrições. Outra pessoa, agricultor rural, nascido e criado aqui nesta comunidade. Alguém disse, todos os anteriores. Mais um comentário. Mexicano-americano, nascido e criado em Los Angeles, e não tenho certeza se isso é Los Angeles ou se é Louisiana, que a pessoa colocou. Então, vamos ver. Alguém disse que eu compartilharia a minha localização geográfica, meus valores e comida. Então, houve uma pequena conversa aqui sobre como a geografia realmente desempenha um papel na definição da nossa cultura. E também pensei em destacar a pessoa que falou sobre a mistura de culturas. Acho que isso vai ser muito importante ter em mente que a cultura não é estática, especialmente se estamos falando de imigração. Não é preto e branco. Você não pode simplesmente dizer, bem, eu venho do Afeganistão, então essa é a minha cultura. Porque depois de viver neste país por 20 anos, houve algum grau de aculturação. Por outro lado, as pessoas não deixam apenas sua cultura para trás e se tornam apenas americanas. Então, há mistura, há mudança e há escolhas pessoais que as pessoas fazem enquanto querem se misturar, absorver e o quanto elas não querem. Eu gosto muito do fato de que a comida continua sendo muito mencionada aqui, porque a comida é muito, muito parte de como nós nos descrevemos. Então, depois que tivermos uma ideia clara de quem somos, então podemos considerar outras pessoas. E eu coloquei isso aqui mesmo para... Vou botar aqui. Eu coloquei isso aqui mesmo, que não vamos voltar para as populações hispânicas por um minuto, porque o respeito é muito importante. Não importa, não é mais importante em uma cultura do que em outra. É importante em geral, trabalhar com seres humanos, com respeito. E como eu disse, todos nós parecemos estar programados mentalmente com essa tendência de pensar que o que acreditamos é o certo e que o que os outros acreditam é diferente. Se você pensar sobre isso por um segundo, isso nos faz considerar culturas diferentes das nossas como exóticas ou realmente interessantes ou apenas estranhas. E por que eles fazem isso?
E esses são lugares de atitude e contexto que dificultam a relação com as pessoas com respeito. Então, agora vamos falar um pouco sobre as dinâmicas culturais em prevenção. E eu realmente queria pedir desculpas a todos, porque nós estamos tocando em um monte de assuntos que são em si mesmos dignos de exploração, e nós estamos apenas revisando esses assuntos rapidamente. Então, se isso fosse um programa de graduação, isso seria simplesmente uma introdução. Essa seria a parte que você estuda antes de começar seu primeiro ano. Então, nós falamos sobre cultura pessoal. Vamos falar sobre dinâmica cultural na prevenção. E, na verdade, estou aqui desafiando você a pensar sobre o campo da prevenção como tendo uma cultura própria. E, assim, essa é a questão, a pergunta para vocês. Eu realmente gostaria que vocês respondessem isso no bate-papo. Para aqueles que podem estar não vendo a pergunta, então, a pergunta é, através de que lente cultural o campo de prevenção nos Estados Unidos se desenvolveu? E eu coloco aqui algumas opções e algumas escolhas. Pode haver muitas outras, mas eu gostaria que vocês pensassem nessas alternativas. A, sem lentes culturais, é uma profissão. O que você quer dizer com cultura? B, bem, é parte dos cuidados de saúde com uma ênfase vinda da saúde pública. E bem, estamos falando sobre os Estados Unidos, tão culturalmente, é provavelmente derivado da cultura majoritária dos Estados Unidos. Essa seria a resposta B. C, seria, é saúde, vem de uma ênfase em saúde pública, mas não podemos apenas olhar para a cultura majoritária dos Estados Unidos, porque a prevenção é importante em todos os lugares do mundo. E então, D seria outro, vem de outra lente. Então, no bate-papo, as pessoas responderam e Kristen comenta, doutora Spalding, estamos recebendo um monte de Bs, e o B lembra que é falando que é parte da saúde, dos cuidados em saúde, vem da saúde pública e da cultura majoritária dos Estados Unidos. Então, começou a aparecer muitos Bs, alguém disse B, infelizmente, e também colocaram B-. E a doutora Spalding comenta, isso é interessante, o que será que isso significa? E Kristen comenta, talvez isso signifique, infelizmente, né, um lamento. Doutora Spalding comenta, pode ser, eu estava pensando, mas não queria fazer essa suposição. E estou animada por ver menos As do que outros. Na verdade, eu esperava muitos As. E não estou vendo nenhum, que poucas pessoas ou ninguém respondeu A. Então, também tivemos alguns Ds. E eu vi alguém dizer tudo isso. Carson Hall disse que eu acredito em todas as alternativas. Mas também tivemos alguns poucos Ds. E alguém diz que acredito que há muito trabalho para ser culturalmente inclusivo. E outro D, alguém que diz, eu sinto que muitas vezes depende do que e onde ele está sendo abordado, o que é um bom argumento. Então, esse é um excelente ponto. Então, essas foram as respostas dos participantes na conferência ao vivo. Voltando a palavra para a doutora Spalding. A propósito, gostaria de convidar nossos panelistas a participar com seus comentários pessoais. Todos estamos falando de, bem, eu gostaria que nós continuássemos incluindo o nosso pessoal, mas suas experiências no campo da prevenção são muito ricas. Então, eu gostaria de encorajar vocês a entrarem na discussão. Muitas pessoas não pensam em campos de atuação como parte de suas culturas. Eu queria falar sobre isso porque acredito que eles são. E, especificamente, quando estamos falando de prevenção e cuidados de saúde. Mas vamos ser específicos com a prevenção. Se avançarmos com uma maneira de exercer uma profissão baseada em uma cultura majoritária, eu me pergunto, o quão eficaz isso será?
Porque eu me pergunto se as pessoas que são de outros países têm uma maneira diferente de olhar para a prevenção, ou têm crenças diferentes quando praticam a prevenção. Então, para expandirmos um pouco mais, pensem nisso. As normas, vieses, pressupostos implícitos e objetivos da prevenção são os mesmos nos Estados Unidos e em outros países? Essa é uma pergunta que eu não sei a resposta. E ouvindo a variedade de origens geográficas mencionadas nas respostas do bate-papo entre os participantes, eu gostaria de convidá-los a dizer, se você sabe, se há alguma suposição diferente ou norma diferente na prevenção, de onde quer que você esteja, do que o que temos aqui nos Estados Unidos. Então, a Kristen comenta sobre o que ela viu no bate-papo. O bate-papo a enquete está aberta no bate-papo, mas estamos recebendo algumas respostas também sobre Cs. Um monte de gente que simplesmente não sabe também, não sabe muito bem. E a Dolka faz, então, um comentário. Doutora Jana, quero apenas fazer um comentário. Por exemplo, prevenção nos países latino-americanos. Não usamos a palavra prevenção para descrever esse trabalho. E a prevenção não existe como carreira ou profissão. Mas nós fazemos o trabalho de alguma maneira. Por exemplo, lembro-me de que quando me mudei para os Estados Unidos, ouvi a palavra prevenção e latino pela primeira vez, mas eu não sabia que eu era latina até chegar nos Estados Unidos. E eu não sabia que eu estava fazendo prevenção até eu estar aqui, em uma entrevista de emprego. Eles me perguntaram, você já trabalhou com a juventude, fazendo trabalho social? E eu disse, sim, já. Eles falaram, certo, então, isso é prevenção. E eu não sabia disso. E segundo, sempre dizemos em prevenção, cultura é prevenção. Porque é. E eu não sabia disso também. O máximo que envolvemos, o máximo que fazemos aqui, e é o que nós fazemos, nós tentamos de envolver a cultura, abraçamos a cultura, e injetamos a cultura em nossos programas de prevenção, e sabemos que mais efeitos eles terão quando fazemos assim. Obrigada, Dolka. Então, Kristen comenta, agora Carlton Hall, que fez trabalho de prevenção na internet internacionalmente, fez alguns comentários e diz, não, que eles são muito diferentes realmente, dependendo do país. E Carlton, eu não sei se você gostaria de compartilhar alguma de suas experiências, porque eu sei que você fez trabalho com países africanos, e eu acho que mais recentemente em países escandinavos. Eu não tenho certeza se ele pode comentar com a câmera. Então, Carlton participa comentando. Oi, Kristen e doutora Jana. Muito obrigada por trazer à tona essa pergunta. Eu só queria indicar que, na minha experiência, acho que, como a Dolka já mencionou, em muitos lugares, nem mesmo a palavra prevenção é muitas vezes utilizada. O pensamento é diferente e não aborda isso. Depende do país. Eu acho que há um número de metas que são muito semelhantes, mas a maneira como nós fazemos isso e quais são as prioridades poderia ser muito, muito diferente. Muitas vezes, ideias e conceitos de prevenção são misturados com o que nos Estados Unidos nos referimos a esforços de tratamento, e isso está implícito também. Então, eu estava apenas indicando que há muita disparidade e diferenças na forma como as pessoas veem até mesmo o termo. E muito obrigada. Então, voltando aqui agora aos resultados da pesquisa que foi feita e as respostas dos participantes. Então, 1% das pessoas disseram que eram iguais, que não tinha muita diferença. Digamos que foi 1%. 22% disseram não, não são. Novamente, tínhamos a maioria de pessoas que responderam, 20% falaram que não sabem, e tivemos 51% sem resposta. Eu encorajaria todos a ir em frente e responder, e nós podemos voltar e olhar para isso de novo em alguns minutos. Eu também queria apenas apontar que não sei
Não sei que é uma resposta perfeitamente aceitável. Na verdade, não sei se é um ótimo lugar para começarmos, porque é muito mais provável que eu faça perguntas e aprenda alguma coisa. Se acho que eu sei tudo, não estou aberto a aprender. Então, eu só encorajaria você a não se sentir mal porque você não sabe. Isso apenas significa que você agora está aberto a aprender. Apenas como exemplo, um dos componentes da cultura é o que nós acreditamos, são as nossas crenças. Então, eu lhe pediria aqui hoje e faria essa pergunta. Você acredita nessas duas crenças que estão listadas aí no slide? A primeira, o uso indevido de substâncias é uma doença que é evitável e tratável. E o uso indevido de substâncias é resultado de escolhas pessoais que podem ser influenciadas pela educação e divulgação. Então, algumas das perguntas que eu gostaria de abordar com essas duas declarações incluem: são realmente crenças ou são fatos? Elas se aplicam a todas as culturas entre os profissionais de prevenção? E eu gostaria muito de ouvir Carlton Hall se essas crenças são predominantes na prevenção nas culturas africanas com as quais você lidou e nas culturas escandinavas com as quais você lidou. E realmente o objetivo de trazer isso à tona é que, digamos que você está lidando com pessoas de uma cultura que não tem essas crenças. Como você, então, pratica com sucesso a prevenção? E Carlton responde: na minha experiência, vi que em muitas comunidades, muitas culturas, acredito fortemente que o uso indevido de substâncias ainda é uma questão moral. Estou profundamente ligado à segunda opção, onde é uma questão de escolha pessoal e abordá-la que a ciência do cérebro, do vício, da dependência, como uma doença do cérebro e da vida, é relativamente nova para algumas pessoas e algumas dessas comunidades e culturas. E assim, a ciência da prevenção é relativamente nova. Eu creio que o Dr. Wolfson tinha alguns comentários em torno disso, que estávamos falando também mais cedo. Mark, não sei se você também tem comentários adicionais com relação a isso. Então, Dr. Wolfson comenta: obrigado, Carlton. Eu acho que realmente precisa haver uma terceira escolha. Isso reflete as subculturas dentro dos Estados Unidos. E eu acho que o uso indevido de substâncias é um comportamento problemático. Não é só o resultado de escolhas pessoais. E é também o resultado de sistemas, políticas e ambientes. E esse é um dos princípios fundamentais do nosso PTTC. Temos que ir além de apenas apontar para os indivíduos e olhar para o ambiente mais amplo. E então, eu gostaria de acrescentar isso. Doutora Jana Spalding comenta: muito obrigada, porque eu estava esperando que isso fosse acontecer. E eu também aprecio o que o Carlton disse sobre a moral, as ideias sobre moralidade e caráter, que realmente através da cultura, quero dizer, que está aqui na cultura majoritária dos Estados Unidos também. Há algo de deficiente ou defeituoso sobre uma pessoa que abusa de substâncias, dentro dessa ideia. E quando você olha por essa perspectiva, isso é muito diferente da perspectiva da doença. Agora, quando vamos para as políticas dos sistemas e ambientes, isso realmente coloca todo esse julgamento moral em questão. Porque aí, realmente nos ajuda a ver que não é tão simples como eu vou lidar com você, como indivíduo, e você e eu vamos resolver isso. Porque você e eu não podemos fazer muito sem abordar todos esses outros aspectos. Então, muito obrigada por trazer isso à tona. E a Kristen comenta: eu quero voltar para a questão de isso são fatos? São fatos ou são crenças? Porque isso importa. Estou vendo se alguém está respondendo aqui no bate-papo. E a doutora Spalding responde: lembro-me de que
Carlton Hall, você falou sobre como a ideia de uso indevido de substâncias como uma doença, é uma ideia nova. E Carlton comenta: sim, é novo em todos os lugares, é novo aqui também. E as crenças nem sempre seguem os fatos. As crenças têm uma vida própria, que às vezes continua mesmo quando os fatos são apresentados que parecem colidir com eles. E muitas vezes, aqueles de nós que trabalham na prevenção, como praticantes no campo da prevenção, são, então, confrontados com esse desafio de como trazemos os sinais que conhecemos hoje, que estão sempre evoluindo, sempre mudando. E assim, quando essa ciência é confrontada com essas crenças fundamentais, e assim entrar em um número de culturas que você sabe que você tem uma crença onde questões e desafios do uso indevido de substâncias são muitas vezes tratados do ponto de vista punitivo. E como tem sido em nosso país durante a maior parte do tempo, e relativamente recentemente começamos a realmente aplicar mais a abordagem da saúde pública para enfrentar esse problema e pensar sobre isso. Isso faz parte das questões e desafios que temos quando chegamos às nossas comunidades para enfrentá-lo. Então, esses são alguns dos pensamentos que eu tenho. E a Kristen comenta: dos participantes, estamos recebendo um monte de respostas diferentes. Muitas pessoas estão dizendo crenças, alguém disse que os fatos são relativos e alguém disse provavelmente um pouco dos dois. Então, temos crenças, é uma doença, como em qualquer doença física, e alguém diz fatos, doença mental, transtorno por uso de substâncias ou doenças tratáveis e evitáveis. Então, a doutora Spalding continua: uma das razões pelas quais eu falei nisso é que nós, na cultura ocidental, gostamos de identificar claramente as coisas. É assim ou não? É ou não é? É um fato ou é um fato? Esse é um fato ou esta é uma maneira de pensar? Um fato é um fato. A temperatura lá fora em Phoenix agora é, de acordo com o meu telefone, 93 graus. Isso é um fato. Então, a crença de como as pessoas reagem a isso, no entanto, está em todo o espectro. Em Phoenix, não é incomum a temperatura chegar a 115. Então, 93, isso não é ruim. Enquanto alguém que está acostumado a temperaturas mais frias dirá que, se no meio do dia a temperatura é 93, como eles podem viver lá? Né? Por que eu digo isso? Porque se estamos falando de mudar o comportamento humano, e se estamos falando em mudar a forma como os sistemas operam, a reação ao fato tem, pelo menos, tanto poder quanto a compreensão do fato em si. E assim, se eu estou em um grupo de pessoas, em uma sala de aula, ouvindo um especialista em prevenção dizer que você pode fazer uma escolha para mudar seu comportamento individualmente, com apoio e com conhecimento, eu me pergunto se essa pessoa está cercada por uma cultura que aceita o uso indevido de substância, dessa substância em particular, como parte da vida diária. Como esses dois vão se adequar? Como essa pessoa vai superar sua crença sobre o que quer que seja, sobre o uso do que quer que seja, para pensar no eu individualmente? Então, eu não tenho que fazer isso. Todo mundo ao redor faz isso. Mas você está dizendo que eu individualmente não tenho que fazer isso, não tenho que usar isso. Como? Daí, então, essa pergunta. Porque as pessoas têm crenças que podem ou não corresponder à nossa, ao que achamos que são fatos. E como trabalhamos com eles? Que ferramentas, que habilidades nos permitem trabalhar com pessoas dentro de múltiplas culturas? A propósito, eu realmente aprecio a pessoa que falou sobre crescer em um ambiente rural e estar aqui por muito tempo. Vocês todos devem se lembrar que quando o Dr. Wolfson estava descrevendo sua cultura, ele disse que a primeira pergunta que ele queria fazer à pessoa que sai da nave espacial é:
Você não é daqui, não é? Bem, vivendo na região na região que a região 4 serve, e realmente me pergunto quantas pessoas são realmente de lá contra pessoas que são de outro lugar. E por que isso importa? Eu arriscaria dizer que, como seres humanos, importa muito. E como isso impacta o que nós fazemos. Então, aqui, temos algumas das ferramentas e habilidades que acredito que podem nos ajudar a trabalhar com sucesso com pessoas cuja cultura é diferente da nossa. Você vai se cansar de mim de ouvir isso, mas a primeira ponto é, qual é a nossa própria cultura? Temos que saber isso primeiro. Então, temos habilidades de escuta. Ok, então, uma vez que temos uma ideia sobre o que nos define, quais são nossas tradições, o que traz propósito e significado para as nossas vidas, que linguagem preferimos, que suposições fazemos, qual é o nosso próprio viés implícito, e podemos ver essas coisas pelo que elas são, que são nossas opções, tão válidas quanto o de uma outra pessoa, mas para que possamos ouvir a outra pessoa sem essa ideia de, bem, a nossa está certa e a sua está errada ou é estranha, e realmente ouvimos, quando falamos com as pessoas, as definições dessas coisas em suas próprias palavras, fazendo perguntas abertas, aprendemos muito mais com as pessoas. Quantas pessoas têm perguntas abertas em seus questionários de avaliação? Não a maioria de nós, mas tanto quanto possível, façam perguntas abertas. Isso vai nos ajudar a ter uma ideia de como é ser essa pessoa. Muito mais eficaz do que os que são apenas sim, não ou múltipla escolha. Empatia e, finalmente, essa última. Não há uma maneira de ser. Simplesmente não há. Se você acha que só há uma maneira de ser, então ter interações com pessoas que não são assim vai ser muito difícil. E a Kristen comenta, Mercedes colocou isso muito bem no bate-papo. Ela disse que convidar as pessoas para virem como elas são. E a doutora Spalding comenta, exatamente. E então eu acrescentaria a isso, e quando elas assim fizerem, não as julguem por isso. E a Kristen comenta, temos alguns exemplos muito bons do bate-papo de habilidades, e muitas delas estão refletindo o que você está dizendo, como sendo aberto à comunicação, bem como à linguagem. Você pode não estar familiarizado imediatamente, respeito e humildade, conhecer as pessoas onde elas estão, no julgamento, que é o que você estava falando. Um só padrão não serve para todos. Eu realmente gosto dessa. Então, agora, vamos passar para o quadro estratégico de prevenção. Falando em ferramentas, aqui está essa ferramenta que temos da SENSA. Observe como, com a competência cultural e a sustentabilidade, são princípios norteadores. E a forma como eu gostaria de articular isso é dizer que o quadro estratégico de prevenção é um processo de planejamento. Isso nos ajuda a planejar o trabalho que fazemos nas comunidades. E ele tem todos esses passos, a avaliação, a capacidade, o planejamento, a implementação, a avaliação. No entanto, espera-se que esses princípios guiem cada um desses passos. Agora, eles usam a mais antiga, competência cultural, vocês estão vendo aí, e gostaríamos de substituir pela humildade cultural e pela sustentabilidade. Gostaria que pudéssemos falar sobre sustentabilidade hoje, mas não há muito tempo. Mas por mais que estejamos familiarizados com isso, e talvez você use regularmente, eu gostaria de encorajá-lo a dar um passo atrás e considerar que apenas ter uma estrutura estratégica é um marcador de nossa cultura. E a simples maneira de como nós pensamos e que nós criamos estratégias é em si mesmo um marcador cultural. Não há nada de errado com isso. Na verdade, é muito eficaz e pode funcionar muito bem. Mas eu me arriscaria a dizer que em outros países pode haver diferentes formas de planejamento
e diferentes formas de identificar princípios. Eles não são melhores ou piores, eles são diferentes. No entanto, o que estamos falando hoje é que a cultura tem que ser uma parte importante do que usamos em nosso trabalho. É refletida aqui nos mais altos níveis de pensamento da saúde pública no país. Assim, meu desafio para você seria como você e sua prática usam a unidade cultural para desenvolver uma ferramenta de avaliação. Como você, em sua prática, olha para a capacidade de um sistema ou de uma comunidade do ponto de vista cultural. Em outras palavras, realmente entrando em cada um dos processos e as etapas de planejamento, mas não apenas olhando para isso em termos de recursos e definições, mas olhando para isso a partir de uma lente cultural também. E entender que se as pessoas que você está servindo não tendem a pensar dessa forma, que pode ter que haver alguma flexibilidade em como você aplica o seu plano para o trabalho que você está fazendo com eles. E agora eu vou passar adiante e vou apenas tocar nos destaques dos próximos slides para que possamos chegar na parte das perguntas e respostas. Então, aqui nós temos algumas perguntas para você pensar e, se você se lembrar, você estará recebendo esses slides. Então, você não tem que escrever tudo nesse momento ou responder tudo nesse momento. Mas a disciplina de prevenção tem uma cultura própria e há preconceitos éticos ou raciais na forma de como praticamos a prevenção? Então, eu vou deixar aí para vocês pensarem. É uma reflexão. O objetivo da humildade cultural é construir relações honestas e confiáveis. Seguindo a liderança do Dr. Wolfson, eu gostaria também de dizer que o objetivo da humildade cultural inclui estar aberto ao fato de que estas não são apenas questões individuais, mas também se aplicam quando falamos de políticas de sistemas e ambientes. O que todos nós queremos ver é menos uso indevido de substâncias. O que todos queremos ver é mais vidas livres disso. O que todos nós queremos ver são pessoas sendo capacitadas com ferramentas para que elas individualmente e culturalmente se tornem livres desses problemas. Isso é o que nós gostaríamos de ver. Isso requer muitas mudanças e ser culturalmente humilde pode nos ajudar a alcançar isso. Não ser culturalmente humilde significa que essa mudança será menos provável. Então, depois de fazermos tudo isso, então podemos começar a pensar em dinâmicas específicas, dinâmicas culturais específicas. Eu sei que estava pensando quando eu estava preparando essa apresentação, e eu tenho a sensação de que alguns de vocês também. Bem, mas nós realmente não falamos sobre especificidades das populações hispânicas latinas. Não, nós não falamos. Há específicos? Sim, há específicos, mas isso não é tão difícil de encontrar. Achei muito importante dar um passo atrás e ver como definimos a cultura e como definimos nossa própria cultura. Porque com isso, com essa fundação, então, é apenas um exercício intelectual. E nós realmente queremos promover mudança e transformação. E assim queremos não apenas apelar para o intelecto das pessoas, que queremos apelar também para as suas culturas. E eu pensei em fazer isso de novo, que é rever a definição de humildade cultural. É um processo ao longo da vida de autorreflexão e autocrítica. Deixa eu voltar aqui na definição. Vamos voltar na definição de humildade cultural. Bom, eu não achei o slide. Mas voltamos aqui. A definição
da humildade cultural é um processo ao longo da vida, de autorreflexão e autocrítica, pela qual o indivíduo não só aprende sobre a cultura do outro, mas começa com um exame de suas próprias crenças e identidades culturais. Se pudéssemos definir os destaques dessa apresentação, eu acho que eles seriam realmente dois básicos. O número 1 é que há muita coisa que cada um de nós, individualmente, não sabe sobre nós mesmos e sobre os outros. E quanto mais conscientes estamos do fato de que não sabemos, mais preparados estaremos para fazer as perguntas e depois aprender. E o segundo seria que, sem ter uma descrição clara do que é a minha cultura, que eu possa articular, vai ser muito difícil me relacionar com pessoas de outras culturas. Eu diria que esses dois seriam os pontos de destaque. Não há respostas erradas para essas perguntas. Não se trata de errado ou certo, obviamente. Não se trata de bom ou ruim. É sobre o que é isso. A humildade cultural começa comigo. E o meu desafio para você é continuar com esse tipo de conversa, manter esse tipo de perguntas. E eu termino aqui, então, e passamos, então, para a parte de perguntas e respostas. Kristen, eu gostaria de passar, então, a você e aos panelistas. Claro, Mark gostaria de começar com a parte de perguntas e respostas. Então, Mark comenta. Claro, muito obrigada, Jana, por essa apresentação provocativa e intrigante. Sim, então deixe-me começar com uma pergunta e depois os outros. Dolka pode ter uma pergunta, então podemos rapidamente voltar para a audiência. Então, essa apresentação tem sido ótima. E eu acho que as pessoas terão ouvido essa mensagem sobre o tipo de habilidades e processos de pensamento necessário para praticar cultura e humildade cultural e ser eficaz com o trabalho com pessoas de outros grupos. Então, minha pergunta é realmente sobre aquisições de habilidades. Como as pessoas ficam boas nisso? Você sabe que algumas pessoas nascem com um dom para ouvir e fazer autorreflexão e ter empatia, e outras talvez menos. Então, estou aqui pensando, seria treinamento? É o aprender fazendo? Uma abordagem de aprendizagem ativa? Seria algum tipo de híbrido dessas duas coisas? Mas quais são os seus pensamentos sobre como todos nós podemos melhorar no desenvolvimento dessas habilidades que você identificou tão claramente? E a doutora Spalding responde, eu gostaria de entregar a pergunta aos participantes desta conferência ao vivo. E Kristen comenta, Dolka, se você puder compartilhar o que as pessoas estão escrevendo no bate-papo, seria ótimo. Então, Dolka compartilha. Obrigada. E acho que temos da Lindsay, ela diz, obtendo mais informações para nos educarmos. Então, esse é o comentário que temos até agora dessa pergunta específica. E o Dr. Wolfson pergunta, há coisas que seu PTTC faz para ajudar as pessoas a desenvolver esse tipo de habilidades? E Dolka responde, gosto muito o que a Lindsay colocou na resposta para as perguntas. E no nosso centro, um dos objetivos é aumentar a força de trabalho hispânica e latina. Nós fornecemos treinamentos, fornecemos educação e incorporamos cultura em todos os aspectos. Acho que para nós essa é a chave. Antes de começarmos a planejar uma atividade, um treinamento, começamos a fazermos perguntas sobre como podemos abordar melhor a cultura e queremos garantir que todos se sintam incluídos. Nós fornecemos educação em espanhol, inglês e português para garantir que todos terão acesso, e cultura são duas partes essenciais da competência cultural e humildade cultural. E eu gostei muito do que a doutora Jana falou sobre que a
a humildade cultural começa com nós mesmos. E a competência cultural é algo que passamos e ensinamos na organização com a qual trabalhamos. E a doutora Spalding comenta: eu vi no bate-papo, brevemente, alguém dizer que essas são habilidades que nós realmente praticamos na vida cotidiana. Essas habilidades não são apenas o que usamos no trabalho. É assim que nos relacionamos com amigos, com familiares que podem ser de outras culturas. E, na verdade, quanto melhor chegarmos a isso, melhor serão todos os nossos relacionamentos. Também temos um comentário de Tina Hill. Você diz para nos envolvermos em intercâmbios experienciais, participar de eventos culturais tradicionais, então, exposição à cultura, e eu concordo com isso. Dr. Wolfson trouxe à tona a questão de treinamento, e acho que isso é muito importante também. Eu não sou, e realmente não posso dizer, que eu tenho amplo conhecimento do currículo que as pessoas estudam, como eles estão se preparando para ser especialistas em prevenção. Mas eu me pergunto o quanto há lá sobre cultura e sobre aprender essas habilidades. E eles são não apenas algo que você estuda e você memoriza. Isso é algo que você tem que praticar. Quando as pessoas estão em estágio ou em treinamento, quanto disso está incluído? Estes são lugares onde essas coisas podem ser mencionadas e, como sabemos, como os adultos aprendem, fazemos muito melhor se ouvirmos mais de uma vez, com repetição. E assim, conferências como essa, webinars, que são ótimos, mas nem sempre todos participam. Então, eu acho que essa é uma ótima maneira, ou seja, com a educação continuada, e que outras maneiras poderia haver. Eu acho que aprendemos ainda mais fazendo. Acho que o campo chegou a entender o papel da aprendizagem ativa. Então, isso tem que ser uma peça importante também. Bom, eu não quero monopolizar as coisas com essa pergunta, mas tivemos algumas boas respostas no bate-papo. E eu queria ver se Doca tinha alguma outra pergunta que ela gostaria de fazer e depois abrirmos para o público. Obrigada. Além disso, eu só quero acrescentar também parte da pergunta que a doutora colocou: quanto a cultura está envolvida nos exames de prevenção, na área de prevenção, quando você está se preparando para se tornar um especialista. E sim, é um domínio de cultura específico que o candidato precisa estudar. Além disso, no nosso centro, no nosso PTTC Nacional Hispânico e Latino, estamos traduzindo um guia de estudos em espanhol e português para facilitar isso e aumentar a força de trabalho hispânica e latina. Então, isso é algo que estamos trabalhando especificamente e agora, e talvez até o próximo ano, vamos ter disponível para todos, porque estamos trabalhando em parceria com o ICIRC, que é o Consórcio Internacional de Prevenção. Eu queria reagir a uma das conversas que apareceu na minha tela muito brevemente. Acho que foi Alexander que falou: não aculturação não acontece automaticamente durante um período de tempo. Quanto mais tempo, mais longo, por exemplo, um vegetal está na sopa, mais macio fica. E mais seu sabor vai para a sopa. Certo. É verdade que sim. No entanto, uma das coisas que notamos é que algumas pessoas tendem a ir mais longe nesse espectro de aculturação do que outras. A outra coisa que eu gostaria de salientar é como as culturas de imigrantes para este país impactam e, eventualmente, se tornam parte da cultura majoritária dos Estados Unidos. Quero dizer, eu te desafiaria a encontrar uma pessoa nos Estados Unidos, de qualquer origem, que não sabe o que é um taco. Quero dizer, tão simples como uma ilustração, e assim, se pertencemos à cultura majoritária dos Estados Unidos, nossa cultura tem componentes nela agora, que vieram de outros lugares,
E assim, a aculturação realmente funciona em ambas as direções. Entendido? Eu vou garantir que todos recebam essas informações de contato da doutora Spalding. Então, vamos colocar aqui. Então, se vocês querem enviar um e-mail diretamente para a doutora com uma pergunta específica, ou se você quiser entrar em contato com o PTTC Nacional Hispânico e Latino com perguntas específicas sobre a cultura latina e hispânica, por favor, o façam. Acho que, infelizmente, temos que encerrar. É ótimo que possamos continuar falando sobre isso. E como o Dr. Wolfson disse, realmente é nesse ato de fazer que nós, adultos, realmente podemos trazer e nos tornarmos competentes nessas habilidades. Então, certifique-se de que você incorpore tudo isso ao seu trabalho. Jana, eu gostaria de agradecê-la pelo seu tempo hoje, e eu amo que você meio que nos enganou a todos, dizendo que você realmente não mergulhou na cultura hispânica e latina, mas você está nos desafiando a considerar o quadro que estamos vendo primeiro. Acho que isso é tão importante. Então, no nome do Centro Nacional Hispânico-Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Prevenção, e em nome do Centro de Transferência de Tecnologia e Prevenção do Sudeste, nós agradecemos por esta colaboração e obrigada, e esperamos poder ter mais colaborações no futuro. Todos vocês presentes e participantes desta conferência receberão um e-mail com as informações que você precisa, informações sobre avaliação, conjunto dos slides desse PowerPoint da apresentação e certificado de atendimento. E com isso, gostaríamos de encerrar e gostaríamos, então, de agradecer mais uma vez à doutora Spalding e obrigado ao PTTC Latino e Hispânico por essa maravilhosa colaboração. Obrigada mais uma vez, foi um prazer. Até logo.